mas a semente ainda continua na mão do semeador. Mesmo assim ele não parou, ele continuou a semear, até que a semente caiu em uma boa terra, aleluia, e que quando a semente caiu em uma boa terra, ela cresceu, ela vingou, ela deu fruto. Um deu 30, outro deu 60 e outro deu 100 por um. Quem é terra boa nesta noite, faça barulho e adoremos-lo a Ele nesta noite. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Texto bíblico, segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marco, capítulo de número 4, versículo de número 8. Tradução é do João Ferreira de Almeida. Do meu ponto de vista, é a tradução mais simples de ser entendido. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 8. Inserido está o texto assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e a um produziu 30, o outro 60 e o outro 100. Podeis assentar. Outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, 60 e o outro 100. Diga graças a Deus. É isso aí. Meus queridos irmãos, como sempre, antes de verbalizar a palavra do eterno Deus, quero deixar registrado a minha palavra de gratidão a Deus por Ele me conceder a oportunidade para fazer a exposição da sua palavra. Eu apenas, Celinho, sou apenas um porta-voz de Deus. A palavra é de Deus. Meus queridos irmãos, esse texto sagrado, como sempre, serei fiel naquilo que o eterno Deus, Ele ministrou ao meu coração. Serei bem objetivo e fique atento aí, porque eu pretendo acabar dentro do horário, e que quando você achar que eu estou começando, já estou acabando a mensagem. Então fique atento aí, diga glória a Deus. Esse texto sagrado, segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marco, capítulo de número 4. O evangelista Marco, ele escreve com precisão e com graça acerca de uma das viagens missionárias do Cristo. Isso é Jesus de Nazaré. Geograficamente, Jesus está na cidade chamada Galileia. Ponto de referência era um mar. Observa que no versículo 1 do capítulo de número 4, existe ali uma multidão. Sempre que a Bíblia aborda a palavra multidão, está falando aproximadamente mais de 4.000 pessoas. Agora, essa multidão está atenta, estão olhando para o Cristo. Jesus
ele entra dentro de um barco e diz o texto que ele começa a ensinar a sua palavra, como também a sua doutrina. Isso é versículo 1. Diz o texto que Jesus não está em pé verbalizando, pregando, mas ele está sentado ensinando a sua palavra. Você lembra quando Lucas, o médico amado, escreve o livro de Atos dos Apóstolos, aonde ele vai escrever acerca do crescimento da igreja primitiva? Foi no dia de Pentecoste que a casa foi tomada pelo vento impetuoso, e o vento aconteceu, não foi quando os irmãos estavam em pé, não foi quando eles estavam de joelho orando, mas diz o texto que os céus foram abertos no dia de Pentecoste, quando eles estavam sentados. Hoje, século 21, a época em que nós estamos vivendo, tem pessoas que querem atrair a presença de Deus, pulando, lutando artes marciais em cima do altar, corre para um lado e para o outro, mas quando Deus quer trazer avivamento, precisa só de uma coisa, o que é? Palavra. Você pode estar sentado, em pé ou deitado, mas enquanto tiver palavra no altar, teremos a presença de Deus, e a presença dele é o suficiente. Aleluia! Isso mesmo, adoremo-lo a ele nesta noite. Jesus está ensinando a sua palavra. Ele está, Luiz, sentado, e todos, Henrique, estão boquiabertos ouvindo a palavra. Eu sempre falo para os chegados, aqueles que nos aproximam da nossa pessoa: você quer ser um homem vitorioso? Se aproxime da palavra. Você quer ter sucesso? Se aproxime da palavra. Quer ter um ministério vitorioso? Se aproxime da palavra. Quer que Deus abençoe a tua casa, a tua família? Não aparte da tua vida a palavra, a palavra. Graças a Deus. Deixa-me correr aqui por causa do tempo. Diga glória a Deus. Jesus está sentado ensinando a sua palavra. E naquele dia, Jesus, pastor Márcio, ele trouxe ensinamento acerca de 4 parábolas. Diga comigo, 4 parábolas. É bem verdade que eu só vou pregar uma. As outras 3 o pastor Israel prega. Aleluia. Observa que no versículo de número 3, Jesus aborda a primeira parábola, e ele afirma dizendo assim: eis que o semeador, Adriana, saiu a semear. Versículo de número 3. E eis que o semeador saiu a semear. Eu olhei ali para trás, lembrei da Adri. A Adri disse: pastor, quando tu prega tem um notebook na tua frente? Ele disse: não, é tempo de estudo mesmo. Então Jesus disse: eis que o semeador saiu a semear. Observa aqui que Jesus ele está ensinando, e para trazer o ensinamento, ele usa 2 figuras. Primeira figura, semeador. Segunda figura, semente. Então o semeador saiu a semear.
a semente estar na mão do semeador. Qual era o foco do semeador? Semear. É bem sabido que todo agricultor, todo semeador, existe uma preocupação: o tempo da terra, como está a terra, para que venha semear a fim de galgar fruto. Então Jesus diz que o semeador saiu a semear, e a semente que está na mão do semeador, ela caiu em 4 lugares distintos, lugares diferentes. O primeiro lugar em que a semente caiu, ou melhor dizendo, parte da semente, foi junto ao caminho. Jesus está dizendo que o semeador saiu a semear e parte da sua semente caiu junto ao caminho. Segundo lugar em que a semente caiu, Marcelo, foi no meio das pedras. O terceiro lugar em que parte da semente caiu foi no meio dos espinhos. E o quarto lugar aonde a semente ela caiu foi em uma boa terra. Jesus está ensinando e ninguém naquele momento está entendendo esta parábola. Jesus então começa explicando, falando que os 4 lugares em que a semente caiu, ela simboliza 4 grupos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Na medida que eu faço a exposição da mesma, você sentado, como está me ouvindo, faça aí uma retrospectiva e você vai chegar em uma conclusão, em que ou como a semente chegou. Será que você é uma pessoa que ouviu a palavra junto ao caminho, no meio das pedras, entre os espinhos, ou você é uma boa terra? O que me chama a atenção, dentro desse contexto bíblico, inspirado pelo Espírito de Deus, é: o semeador tem um foco, o foco é semear. A semente cai junto ao caminho, mas ele não para, ele continua semeando. Parte da semente cai entre os espinhos, ele não para, ele continua semeando. A terceira parte da semente cai no meio das pedras, mas mesmo assim o semeador não para, ele continua até chegar em uma boa terra. Deus nos trouxe aqui para nos dar uma injeção de ânimo. A semente aqui é a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos recebendo a palavra de Deus, você que é um semeador da palavra, você não vai parar, não vai, mas você vai continuar, vai pelo poder da palavra do eterno Deus. Pastor, quem é o semeador? É o agricultor? Em alguns pensamentos, claro que sim. Mas Jesus deixa claro que o semeador, Almi 1, Almi 2 é lá. O semeador aqui, Almi 1, é todo aquele que semeia a palavra. E a semente é o que, pastor? É um grão de milho? Não. É um grão de arroz? Não. Que semente é essa que o semeador saiu a semear? Jesus explicou no versículo de número 14. A semente aqui é a palavra. A semente aqui é
a palavra. Não importa se a igreja está cheia ou vazia, mas a função do semeador ao subir aqui é semear a semente que é a palavra de Deus. Aleluia, a palavra de Deus. Altar não é lugar de desabafo, não é. Altar não é lugar de guerrear um contra o outro, não é. Altar é para se pregar Bíblia, palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia. O apóstolo Paulo verbaliza a epístola aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 17. Ele disse: de sorte, observa a palavra de sorte, a palavra sorte, de sorte que a fé, ela não vem. Tem pessoa que diz: a fé vem, não vem. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deixa-me usar aqui uma linguagem, é uma linguagem de pregador mesmo. Irmão, você pode entrar aqui capengando, desculpe minha expressão, só o bagaço. Tem hora que nós se sentimos assim, só o bagaço. É uma solidão na alma, é uma tristeza, é perseguição de um lado e de outro. Parece que o inferno se levantou tudo contra você. Você entra aqui muitas das vezes triste e abatido, mas que quando uma palavra é liberada do altar, acalar se me dará raiz, você se sente fortalecido, você se sente perto de Deus. Aquilo que parecia ser impossível para você não é nada, porque você compreende que Deus vela para cumprir a sua palavra, e a igreja está debaixo da palavra de Deus. Entendemos que o semeador é aquele que semeia a palavra. Entendemos que a semente aqui é a palavra. Eu confesso, João Paulo, é alguns anos que eu prego, tem pouco tempo que eu prego. Domingo, Almir estava comigo no Madureira, e eu falei naquele evento de missão algumas coisas. Tem hora que nós recebemos alguns tipos de agenda para pregar que nos frustra. São homens que já perderam a comunhão com Deus e com a palavra há muito tempo. Deixa eu só pincelar algo aqui. Um tempo atrás eu recebi uma agenda para pregar em uma igreja sede. Pastor, fala o nome, é antiético, não vou falar. A igreja é grande. Eu olhava assim a nave da igreja, via só um monte de cabecinha preta, comprida. Aí me levaram para um escritório. Tem que mostrar o sermão, a tua liturgia e o que você vai abordar. Fui conduzido para o escritório. O presidente da noite veio e me recebeu e disse: Pastor João, o senhor vai fazer uma conferência de 3 dias na nossa sede. Só que aqui o povo é um povo diferente. E eu, vai falando aí. E ele disse: o foco aqui nós vamos ministrar, que não vem um caso aqui, tá falando, tá? O dedinho já diz tudo, né? E aí você, depois que ministrar a palavra, você fala, o dedinho já diz tudo, né? E o que entrar aqui, você vai ser muito bem abençoado. A noite que você vai pregar, tem um empresário tal, a empresária tal,
Você pode chamar, pode fazer o voto que eles vão trazer, e o que entrar na noite vai ser dividido. Você topa? Eu disse: rapaz, eu estou aqui para pregar a Bíblia. Conclusão: fui pregar. Eu fui chamado por Deus para pregar e não para fazer barganha com o nome de Cristo. Não fui. Conclusão, para resumir: preguei. O que? Bíblia, palavra. Acabo de pregar, ele me chama no escritório e diz bem assim: ó, para pregar tu prega mais ou menos, mas para pedir dinheiro você é uma negação. Eu disse: pastor, isso não é o meu chamado. Eu não faço barganha com o nome de Deus, não. O meu foco é palavra. Deus operou no passado por meio da palavra. A quantos tem se corrompido, vendido o seu ministério por tempo? Ainda nessa tarde eu chorava e eu dizia: Deus, o que adianta ter fama, ter poder, ter nome? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta ter um nome reconhecido nos quatro cantos da terra e não ser conhecido no céu? O que adianta? Não adianta de nada, não adianta de nada. Portanto, preserve a tua vida na presença de Deus. Ame a palavra de Deus. Quando você ama a palavra de Deus, você está amando o próprio Deus. Pastor, existe alguém santo? Não existe. Mas busque a santidade por meio da palavra. O semeador saiu a semear a semente. A primeira parte da semente caiu no meio ou junto ao caminho. A segunda caiu no meio das pedras. Então Jesus começa explicando, pois eles não estavam entendendo. A primeira explicação é a partir do versículo de número 16, aonde Jesus vai explicar sobre junto ao caminho. Jesus diz: a semente que caiu junto ao caminho são aqueles que ouvem o que? A palavra. Eles ouvem com alegria. Logo depois que eles ouvem, acontece um fato. O que é? Logo vem Satanás e tira aquilo que foi semeado. Isso daqui traz-nos um grande despertamento espiritual. Por quê? Porque o maior foco de Satanás é roubar a semente que uma vez é pregada no altar. Eu não sei se você já parou para perceber que um dos membros do nosso corpo que se torna mais feliz é o dia que nós vamos para a igreja. Pastor, qual é o membro do corpo que fica mais feliz? É o rim. Por quê? Porque o rim trabalha na base de água. Eu não sei se você já percebeu que na hora da ministração, da sede, um se levanta para um lado e para o outro. Pastor, é errado? Não é errado, mas isso daqui envolve caráter espiritual. É menino correndo para um lado e para o outro, querendo pão, querendo Danone. O que é isso? É Satanás querendo roubar a palavra. Sem falar daqueles que tá bom, mas na hora que eu começo a ouvir a palavra, dá sono, irmão. É um peso, é um cansaço, o olho pesa. O que é isso? É Satanás querendo roubar a palavra. Portanto, seja valente, diga: eu vou ouvir a palavra, eu vou comer a palavra, eu vou permanecer na palavra. Satanás não vai roubar, tirar a palavra de mim, não vai. Aleluia, não vai.
Tem hora que eu estou pregando, eu vejo. Eu estou olhando aqui, para o Almir aqui, mas eu estou olhando para quem está lá. Eu olhei para o Celinho conversando agora. E tem hora que a gente está pregando, tem irmão que está dormindo mesmo. O olho vem parar aqui na testa, o outro no queixo. Verdade, hein? Já chegou o dia de eu estar pregando, o pastor virar a cabeça, não é o pastor Israel não. É onde eu prego por aí. Verdade, sem hipocrisia. Eu preguei recentemente aqui em um bairro. Eu fiquei espantado, Luiz. Olha a cara do Luiz. Verdade. Eu estou pregando, Wagner. De repente o pastor desceu do altar. O altar cheio de obreiro. O pastor desceu, ficou no meio da igreja, sentou do lado da esposa, colocou a cabeça no ombro da esposa e começou a dormir. Pastor, mas isso daí é porque teve um dia agitado, cansativo. Eu compreendo, mas muitas das vezes não é. Isso é espiritual. Eu desafio você a fazer um teste hoje mesmo. Pastor, teste chegue na sua casa, você está tranquilo, está bem, senta para estudar a Bíblia. Faça como eu, pegue papel e caneta, deixa os livros de lado, porque tem hora que a gente tem que comer palavra. Na hora que você começa a estudar a Bíblia, irmão, bate uma moleza, um cansaço. E outra coisa, não leve celular, porque é uma tentação terrível. Quem não te manda mensagem um ano começa a te mandar. O que é isso? Roubador de palavra. Satanás querendo roubar o conhecimento da palavra. O que é isso? Mover espiritual. Portanto, nesta noite, Deus nos trouxe aqui para nós se posicionar diante dele e dizer: eu estou com a palavra e não vou abrir mão da palavra, não vou. Diga graças a Deus. Pastor, tu está nervoso? Não estou, irmão, estou tranquilo. O segundo lugar em que a semente caiu, 5 minutos para concluir. Fala igual a pastora Fabiana. Vou aqui no volume 3 do WhatsApp. Nem existe 3, mas eu estou no 3. A semente que caiu no meio das pedras é o segundo grupo de pessoas que ouvem a palavra. Eles ouvem e recebem com alegria. Mas acontece duas coisas. Primeiro, vem perseguição, tribulação, e essa pessoa se escandaliza. A palavra escandalizar aqui não é pecar, não é. A palavra escandalizar quer dizer abandonar a sua fé. Por quê? Porque a semente que caiu no meio das pedras não tinha terra profunda. Ela logo nasceu e queimou-se pelo sol, porque não tinha firmeza na terra. É o segundo grupo, são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas a primeira perseguição, a primeira tribulação, a pessoa desanima, se frustra e sai da igreja. E isso é um fato, acontece muito com os recém-batizados. Eu não sei se você já parou para perceber. Isso que eu vou falar é um fato. Isso vem de muitos anos. A pessoa se converte, está vivendo o primeiro amor, quer pregar, quer cantar, quer orar, quer ter oportunidade, quer evangelizar, quer ser até o pastor da igreja, glória a Deus. Ele quer ser tudo. A igreja vai, batiza ele, porque a função da igreja é ensinar, pregar e batizar. Mas com o passar do tempo vem perseguição, tribulação, e a pessoa se escandaliza e sai da presença de Deus. O que é isso? Semente que caiu no meio das pedras.
Vai aí fazendo uma retrospectiva. Será que você é alguém que ouviu a palavra de Deus junto ao caminho, ou no meio das pedras, ou em terceiro lugar, entre os espinhos? A semente que caiu no meio dos espinhos, Jesus disse que ela não frutificou. Por quê? Porque conforme foi crescendo, os espinhos sufocaram, e ela ficou infrutífera e não conseguiu dar fruto. E Jesus fala que a semente que cai no meio dos espinhos são aqueles que ouvem também a palavra, mas o engano deste mundo, a sedução e as riquezas sufoca, e a pessoa fica infrutífera e não consegue dar fruto. A semente está na mão do semeador. Ele sabe que a semente que caiu junto ao caminho não vai dar fruto. Ele sabe que a semente que caiu no meio dos espinhos não vai dar fruto. Ele sabe que a semente que caiu no meio das pedras não vai dar fruto, mas a semente ainda continua na mão do semeador. Mesmo assim ele não parou, ele continuou a semear, até que a semente caiu em uma boa terra, aleluia, e que quando a semente caiu em uma boa terra, ela cresceu, ela vingou, ela deu fruto. Um deu 30, outro deu 60 e outro deu 100 por um. Eu profetizo na autoridade da palavra de Deus que SOS Jesus não é uma igreja que ouve a palavra na beira do caminho, não, junto ao caminho, não, ao lado do caminho, não, no meio das pedras, não, no meio dos espinhos, não, mas aqui é uma terra fértil, aqui é uma terra onde a palavra de Deus é pregada e os frutos têm acontecido para a glória de Deus. Quem é terra boa nesta noite, faça barulho e adoremos-lo a Ele nesta noite. Aleluia. A semente aonde caiu uma boa terra, ela por si só dá fruto. Você quer fazer um pré, não é julgamento, é pré, de uma pessoa. Se essa pessoa está alinhada na palavra, olhe para os frutos dela, olhe para o seu caráter, porque aquele que tem a vida transformada tem o seu nome limpo aqui na terra e no céu. Pastor, você foi, isso mesmo, eu fui, mas agora eu sou uma nova criatura pelo sangue de Jesus de Nazaré. Encerrando, 2 minutos, pode subir, pode subir. Jesus falou no 4º evangelho, escreveu João. Pastor, tu já vai acabar? Sim, falta 2 minutos para 9h30. O Henrique foi olhar, é verdade, tem 2 relógios aqui, tá? Tem um aqui e outro aqui. Jesus disse assim, ó, no 4º evangelho, escreveu João, capítulo de número 15. Ele disse: eu sou a videira. Videira o quê? Falsa? Não. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, ele é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto é tirada fora, e limpa aquela que dá fruto, para que venha dar mais fruto ainda. Capítulo de número 15, versículo de número 3, está escrito: mas vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Você vai dar fruto, vai, porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Bate palma e dá glória a Deus.
Pastor João Paulo Ferreira, pregador do Evangelho, tem compromisso em pregar a verdade, em busca de almas, para o reino de Deus, com seu ministério movido pela fé. Inscreva-se no YouTube Pastor João Paulo Ferreira e seja edificado por centenas de mensagens de Deus para a sua vida. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, Pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo. Inscreva-se no canal. O nome do canal está aparecendo na descrição do vídeo. PR. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal no YouTube e seja edificado por centenas de mensagens da parte de Deus para a sua vida, tá bom? Que o eterno Deus te abençoe, você e a sua casa, em nome de Jesus. Gostou? Deixe seu like.